Dentro da língua brasileira de sinais, da estrutura da Libras, existem dois tipos de sinais. Os sinais simples e os sinais compostos. A Libras é uma língua, como o português, como o espanhol, como qualquer outro idioma, tá? E também existem as suas particularidades, sinais simples e sinais compostos. E hoje eu vou te ensinar sobre os sinais compostos. E é muito importante que você compreenda e aprenda para acelerar a sua fluência na Libras e não travar mais na frente de um surdo, ou numa conversa, ou em uma interpretação. Eu sou a Aline, para quem não me conhece, professora Aline aqui. Esse aqui é meu sinal, ó, é a letra A e depois a letra L aqui na bochecha. Esse é meu sinal. Sou professora aqui da Integra Surdos, tá? Muito prazer, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula. Aline, o que seriam sinais simples? Sinais simples é muito fácil de você compreender. Sinais simples é quando o sinal é formado por um único sinal. Então, existem inúmeros sinais simples, inúmeros. Um único sinal que não precisa de dois sinais para formá-lo é um sinal simples. Já os sinais compostos são quando formados por dois ou mais sinais. Então, os sinais compostos, eles não precisam necessariamente ser formados apenas por dois sinais. Podem ter mais sinais para formar um sinal composto. Se você não dominar os sinais compostos, ou se você não souber quando e onde usá-los, isso pode te travar em uma interpretação, em uma conversa com surdo, em um bate-papo, enfim, onde você for usar a Libras, tá? Sabe por que isso pode te travar? Por exemplo, em uma interpretação, uma conversa com surdo, aí, de repente, o palestrante, vamos imaginar que você está interpretando uma palestra, tá? O palestrante, ele fala algo que você não sabe o sinal, não sabe se existe sinal para aquilo que ele acabou de falar, e aí você trava, você simplesmente, meu Deus, não sei esse sinal que ele acabou de falar. E aquilo acaba rompendo o seu raciocínio. Imagina que você está ali, ó, na ativa, sinalizando, bonitinho, né? Tá ali, ó, sinalizando, e por causa de um sinal que você não sabe sinalizar, né? Ou, enfim, você não sabe se tem sinal, por causa de um único sinal, você deixa de interpretar, ou você trava, ou você para com tudo. Não, peraí, não estou entendendo mais nada, não sei nem onde eu estou, vou parar essa interpretação e tal, e tal, e tal. Então, essa aula de hoje é para te ajudar a não cometer esses erros. É para que você compreenda a importância dos sinais compostos dentro da Libras, tá? Inclusive, pode até acontecer, já aconteceu comigo várias vezes e pode acontecer com você, ou já até ter acontecido, de você fazer um sinal e o surdo não entender o que significa. Você fez lá o sinal de tal coisa e o surdo não entendeu. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que usar o recurso do sinal composto. Usar vários outros sinais para explicar para ele o que aquilo significa. Então, quando a gente fala de sinais compostos, nós estamos falando de algo, um recurso, que você dominando aquilo vai fazer toda a diferença na sua interpretação e na sua sinalização. Ok? Tudo bem? Então, este é o momento de você preparar aí o teu caderno, o teu material, porque eu vou passar para você uma lista de 7 sinais compostos, tá? 7 sinais compostos. Vou te passar agora uma lista dos 7 sinais compostos. Vou contextualizar esses sinais para que você compreenda a importância deles dentro da sua sinalização. Combinado? Então, bora! Prepara aí teu material. Vamos lá. Prontinho. O primeiro sinal que eu vou te ensinar é o sinal de escola.
Nós vamos começar com um sinal bem simples, para que possa abrir a sua mente, para que você possa entender o que é um sinal composto. Presta atenção, um sinal simples é um único sinal. Então, se você fizer esta configuração de mão aqui, ó, configuração de mão em B, unir a ponta dos dedos, só isso é o sinal de casa. Só isso aqui, tá? É o sinal de casa. Então, ele é um sinal simples. Casa, ok? Memoriza aí o sinal de casa. Agora, se você usar esta configuração de mão, com o polegar aqui do lado, palma para cima e bater uma na outra, esse aqui é o sinal de estudar. Ele também é um sinal simples, tá? Então, você vai pegar aqui o sinal de casa, casa, e aqui o sinal de estudar, estudar. E agora você vai pegar os dois sinais e vai juntar. Inclusive, esse é o sinal de sinal composto, tá? Pro, como é que fala em Libras sinais compostos? É isso aqui, ó. Você vai pegar um sinal aqui e vai juntar. Agora faz aí comigo. Casa mais estudar. Ele forma o sinal de escola. É muito simples de entender, tá? Você compreendendo um sinal composto, como, por exemplo, junta o sinal de casa mais o sinal de estudar e ele vira escola, isso vai abrir a tua mente para fazer tantos outros sinais que você não tem ideia. Você começa pronto, então quer dizer que casa mais estudar é escola. Se eu fizer, por exemplo, casa mais pão é padaria. Se eu fizer casa mais cruz é igreja. E aí você vai abrindo a tua mente e começando a pensar como surdo, que é um caminho, um dos caminhos para você acelerar a sua fluência na Libras. Aí a importância de você entender os sinais compostos, ok? Tudo bem? Tá fazendo sentido para você a importância dessa aula para você alavancar a sua fluência na Libras e, consequentemente, vivenciar uma transformação, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? Porque quando você trava, quando você puxa, como é que é o sinal disso? Aí lembra dessa aula aqui. Pô, a Pro falou mesmo dos sinais compostos, né? Então eu vou tentar juntar um ou mais sinais aqui, e aí eu posso fazer com que o surdo compreenda. Exatamente. Esse é o caminho, você juntar um ou mais sinais aí e fazer com que o surdo compreenda, tá? Muito bom, legal, show de bola. Então, vamos lá. Primeiro sinal composto que você acabou de aprender é o casa mais estudar, né? Que ele virou o sinal de escola. Agora nós vamos para o segundo da minha listinha aqui. Eu vou te ensinar agora o sinal de padaria, tá? Então, na verdade, eu separei aqui uma sequência de 3 sinais, os 3 primeiros sinais, que você vai usar o casa, porque ele é um sinal que a gente vai usar bastante nos sinais compostos, tá? Quando você faz o sinal de casa mais estudar, o surdo ele não vai interpretar isso aqui como casa, ele vai interpretar isso aqui como um telhado e um monte de gente estudando. Uma escola. A mesma coisa se você fizer o sinal de casa mais o sinal de pão. Quando você faz o casa, ele imagina um telhado e o pão, ele imagina vários pães. Aí na cabeça dele, no visual, porque surdo é visual, ele fala, um telhado cheio de pão é a padaria. Pro, agora tá fazendo sentido para mim. Você sempre fala nas aulas que os surdos são visuais. Só que agora, com essa explicação, eu consegui compreender. Que bom! Sabe por quê? Porque esse é o caminho para você atingir a sua fluência na Libras. É importante que você compreenda o visual do surdo. Então, você vai juntar o sinal de casa mais o sinal de pão e é a padaria. Para você, como ouvinte, se a gente for pensar como ouvinte, real mesmo, se a gente for pensar assim como ouvinte, você vai chegar e vai falar assim para mim, nossa, Pro, não tem nada a ver. Casa do pão.
Não tem nada a ver, Pro. Para mim, isso aí não faz sentido, não entra na minha cabeça. E eu vou te dizer, pensa como surdo. Quando você faz o casa, na verdade, você não tá desenhando uma casa, você está fazendo telhado. Então, ele já imagina um estabelecimento. Ele vai muito além de uma casa. Mesma coisa, casa mais estudar, ele vai muito além de uma casa. Ele imagina um estabelecimento, um telhado, um lugar, tá? Então, ó, o sinal de padaria, você vai fazer o sinal de casa primeiro, tá? E depois o sinal de pão. Para você fazer o sinal de pão, você vai usar a mão em A, igual eu estou fazendo aqui, polegar do ladinho, próximo à bochecha e vai fazer esse movimento para frente. Pão, pão. Pro, existe outro sinal de pão? Além desse que você está fazendo? Existe. Com as mesmas configurações de mão, você vai juntar um no outro e vai abrir para os lados. Pão. Na verdade, assim, não é para o lado, você abre para você, só que daí você acaba jogando um pouco para o lado, né? Imagina que você está repartindo um pedaço de pão, você está dando um pedaço para mim, um pedaço para outra pessoa. Pão, pão, tá? Então, o sinal de padaria, que é a junção do sinal de casa mais o sinal de pão, você pode fazer casa mais pão ou casa mais pão, tá? Tem esses dois jeitos de sinalizar padaria. Então, Pro, quer dizer que se eu fizer só isso e não fizer nenhum sinal seguido, por exemplo, estudar ou pão, é casa. Exatamente. E se eu fizer só isso, é pão. Por exemplo, se eu chegar para o surdo e fazer assim, ó, eu comer pão. Pronto. Eu ir comer na casa do pão. Você está percebendo a diferença? Ele disse nessa segunda frase que ele vai comer na padaria. Não que ele está comendo pão, ou que ele vai comer pão. Ele vai na padaria. Ele está identificando que ele não vai comer naquele lugar. Ele vai para algum lugar. E esse lugar é a padaria. Viu só? Então, casa mais pão, padaria. Só pão, só pão. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Agora a gente vai para o terceiro sinal. Antes, deixa eu só pedir um minutinho aqui, ó. Produção, beleza. Se essa aula está fazendo sentido para você, se você está conseguindo compreender tudo isso aqui que eu estou te falando, curte a aula, porque isso é importante para mim, tá? Você dá uma curtida aqui na aula e aí eu consigo identificar que você está compreendendo, que você está entendendo a importância dos sinais compostos em uma interpretação, em uma conversa com um surdo. Manda teu joinha aqui para mim, ó, se eu curtir, que isso é importante, tá? Isso faz toda a diferença aqui para mim. Muito bem. Bom. Aqui. O próximo sinal, lembrando que esses três primeiros sinais que eu estou passando para você, eles são relacionados ao sinal de casa, tá? Então, casa mais estudar, casa mais pão, e agora casa mais uma cruz. Sabe que sinal é esse? É o sinal de igreja. Olha só que legal, gente. E olha como o surdo é visual, né? Você vai fazer o casa mais a cruz e ele já imagina a igreja. Inclusive, esse é um sinal até mais fácil para nós, né? Se você fizer aqui o sinal da cruz, ó, as duas mãos em indicador, um em pé, o outro deitadinho, ó, tá vendo? Pode fazer um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais no meio, não tem problema. É uma cruz, é a igreja, tá? E aí vai fazer mais sentido no que eu falei para você no começo aqui da aula. E quando você faz a casa, na cabeça do surdo, não é assim, tipo, é uma casa. Ele não vai imaginar o desenho de uma casa com um telhadinho e tal e tal. Ele vai além disso. Ele vai num telhado. Se você fizer assim, ó, casa, igreja,
com uma expressão mais intensificada, ele vai entender que é uma igreja grande, entendeu? A intensificação na sua expressão facial também faz a diferença na sinalização para o surdo, tá? A gente vai falar sobre isso também, sobre intensificar o sinal, tá? Vamos lá. O próximo sinal aqui, sinal composto. Agora a gente vai fugir um pouquinho desse conceito de casa, 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 tá? Acho que essa parte já ficou claro para vocês já conseguiram entender. Ah, pronto, então casa mais carne, açougue, isso. E aí você vai trabalhando com os tipos de casa, tá? E aí mais o sinal simples, que ele forma um sinal composto. Agora, lembra que eu falei para você, também no começo dessa aula, que os sinais compostos, eles são formados não só por dois sinais, eles podem ser formados por dois ou mais sinais. Os sinais compostos não precisam necessariamente ser formados por só dois sinais. Um sinal junta, ok, não. Eles podem ser formados por dois ou mais sinais. É o exemplo do sinal de anticoncepcional. O sinal de anticoncepcional, você faz uma autoexplicação dele. Ou seja, você vai fazer o sinal de remédio, depois o sinal de evitar e depois o sinal de grávida. Esse é o sinal de anticoncepcional. Então, olha só. Ah, Pro, mas espera aí, eu já vi em outro lugar um outro sinal para anticoncepcional. De fato, existe outro sinal para anticoncepcional, que é com essa configuração de mão, tá vendo? Em 5, né? Você abre o dedinho, abaixa. A outra mão você faz palma aberta e você vai fazendo esse movimento aqui, ó, batendo os dedos na palma da mão. Sabe o que representa isso? Representa a cartelinha dos remédios, uma fileira aqui, uma fileira aqui. Então, esse é um dos sinais de anticoncepcional. Só que esse também pode ser o sinal de anticoncepcional e de outros remédios. Entende? Mas eu quero falar para a surda que ela precisa tomar o anticoncepcional. Né? Inclusive, houve um período da minha vida que eu trabalhei em uma central de intérpretes e eu acompanhava os surdos no médico, né? Em todos os médicos que você imagina. Eu ia com o surdo para cima e para baixo em médico. E aí eu usava bastante esse sinal, aqui, ó, tal, 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 tal. E em várias vezes já aconteceu da surda perguntar para mim, mas remédio qual? Remédio qual? Aí eu já entendi que ela não compreendeu. E era importante explicar para ela que ela precisava tomar anticoncepcional, né? Então eu precisei fazer o uso do recurso de sinais compostos para que ela entendesse. Ó, é o remédio de evitar gravidez. Ah, não pode deixar, vou tomar. Opa, vou tomar. Tá vendo? Se eu não conhecesse o recurso dos sinais compostos e me limitasse a esse sinal, ela não ia entender e daqui a algum tempo ia aparecer grávida, né? Que era o que ela não queria. Ok? Então vamos fazer esse sinal, ó. Primeiro você vai fazer o sinal de remédio. Com essa configuração de mão aqui, como se você estivesse segurando uma pílula na mão, um comprimido, você vai jogar na boca. Esse é o sinal de remédio. Agora, com essa configuração de mão, ó, dedo indicador, dedo mínimo, polegar para cima, você vai colocar o dedão aqui na têmpora, nessa região aqui, e vai jogar para frente. Ó, esse é o sinal de evitar, evitar. E agora o sinal de gravidez. Você pode fazer de dois jeitos. Pode fazer assim, ó, uma barriguinha. Ó que bonitinho, gente, esse sinal. Você faz uma barriguinha no seu indicador, que é como se você estivesse mostrando mesmo uma barriguinha. Ou você pode fazer na sua própria barriga, tá? Você faz o formato de uma barriga também. Vamos fazer o sinal completo? Completo. Completo. Vamos fazer o sinal completo? Anticoncepcional. Remédio de evitar gravidez. Nossa, fiz uma grávida muito grande aqui, ó. Gravidez.
tá? Ou gravidez, pode fazer, tá? Esse é o sinal de anticoncepcional. Ah, Pro, então quer dizer que assim, eu posso usar o sinal de anticoncepcional, eu posso acrescentar algumas coisas? Por exemplo, ó, você não quer filho, precisa remédio evitar a gravidez. Pode complementar com certeza, tá? E aí você pode até complementar de uma forma de fazer assim, ó, remédio evitar gravidez e depois fazer o sinal das pílulas, né? Aqui, ó, da cartelinha. Pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum mesmo, tá? É tudo uma questão de complemento. Foi o que aconteceu com a surda que eu ia interpretar, né? Eu usava lá esse sinal, eu percebi que ela não compreendeu, aí eu usei o recurso do sinal composto, remédio, evitar gravidez, vi que ela fez uma cara tipo, ah, entendi, arregalou os olhos, assim, mostrando que entendeu, aí eu complementei com esse sinal aqui. Na segunda vez que eu fui ao consultório com ela, acompanhei ela ao ginecologista, eu fiz esse sinal e ela já sabia o que era. Viu só? Legal, né? Importante. Beleza. Agora, eu vou ensinar para você aqui o sinal de... Cadê meu arquivo? Aqui, voltou. O sinal de frutas. Você sabia que frutas também é um sinal composto? Exatamente. E é um sinal curioso, porque, olha, quando o surdo pensa em fruta, a fruta assim, que mais destaca é a maçã. A maçã é uma fruta que todo mundo conhece, né? Então, a maçã é como se fosse a fruta que representa as outras frutas. Muito louco isso, né, gente? A maçã é a fruta que representa as outras frutas. Então, para você fazer o sinal de fruta, primeiro você vai fazer o sinal de maçã, calma aí que eu já te ensino, tá? Maçã. E depois você vai fazer o sinal de vários ou diversos. É esse mesmo sinal aqui, vários, diversos, outros, é o mesmo sinal. Olha que interessante, o sinal de frutas, ele tem a representação pela maçã e como complemento, como sinal composto, o sinal de vários e de outros. É assim que a gente faz o sinal de maçã, tá? Então, ó, configuração de mão em C, é como se você estivesse segurando uma maçã, aí você vai fazer esse movimento, ó. Sabe o que é isso? É tipo você mordendo a maçã. Dá uma mordida na maçã. E depois você vai fazer o sinal de vários, que é essa configuração de mão, ó, uma em cima, uma embaixo, e você vai movimentar os dedinhos assim. Esse aqui é o sinal de vários ou de outros. Agora a gente vai fazer o sinal completo de frutas. Maçã, várias. Esse é o sinal de frutas. Viu só? Ah, Pro! Então quer dizer que se eu fizer só assim, é só maçã. Assim, é só maçã. E se eu fizer só assim, é vários ou outros. É isso mesmo. Matou a charada, tá? Aí você junta maçã, vários, e ele vira frutas, tá? Belezinha? Muito bem. Vamos para o próximo sinal. Ó, gente, só corrigindo aqui. É assim, ó, que a gente faz o sinal de frutas, tá? Maçã, vários. Maçã, vários. Corrigindo aqui a minha fala, tá? É assim que a gente faz o sinal de frutas. Muito bem. O próximo sinal, depois de frutas, é o sinal de quarto. Eu escolhi esse sinal de quarto também para fazer uma representação importante aqui para vocês, tá? Peraí. Também para fazer uma representação importante para você. Por quê? Porque para fazer o sinal de quarto, eu uso o sinal de espaço mais o sinal de dormir. Então, você vai fazer com os seus dedos assim, em indicador, para baixo,
Você vai desenhar um quadrado aí na sua frente, tá? Então, ó, indicador para baixo, ele começa junto os dedos, vem para o lado, vem e fecha. Eu estou desenhando um quadrado aqui na minha frente, tá? Não precisa ser um quadrado grande, nem um quadrado tão pequenininho. Faz um quadrado aí de um tamanho legal aí, tá? Ó, quadrado. E depois você faz o sinal de dormir. Já o sinal de dormir tem vários jeitos que você pode fazer. Você pode fazer assim, ó, dormir. Você pode fazer assim com uma mão só, dormir. Você pode fazer com essa configuração de mão fechando aqui, ó, dormir. Pode fazer assim, ó, pegando o travesseiro, dormir. E, gente, dormir é tão bom que existe até um monte de sinal para isso, né? É tão bom que existe um monte de sinal. Então, você vai fazer o sinal de quadrado mais dormir. Aí ele vira o sinal de quarto. E olha que interessante isso aqui. Esse sinal aqui de espaço, né, de quadrado, ele pode ser usado não só para representar o espaço do quarto, ele pode ser representado para você usar em inúmeros sinais. Ah, então quer dizer, por exemplo, se eu fizer assim, ó, o espaço, né, de cozinhar, como se você tivesse com uma colher aqui mexendo, né, cozinhando. É a cozinha? Isso mesmo. Isso é um sinal composto. Você tem aqui o conhecimento de que esse é o sinal é o que representa o espaço, e depois você vai embora no que você quiser usar, né? Espaço de dormir, espaço. E se você quiser ser mais específico ainda, olha a importância dos sinais compostos, hein, gente? Se você quiser ser mais específico ainda, eu quero falar que ali fica o quarto dos meus filhos e aqui o meu. Perfeito. Espaço de dormir, filhos. Ali. Espaço de dormir, meu. Ali. Viu só? E aí você consegue mostrar os vários cômodos da sua casa com os sinais compostos. É isso que acontece quando o aluno trava, quando o aluno não consegue evoluir por aprender do jeito errado. Como assim, do jeito errado? Quando o aluno aprende sinais soltos, sem contextualizar, ele vai lá e aprende o sinal de quarto. Aí ele aprende, espaço de dormir. Só que aí vem um obstáculo. Por quê? Porque ele precisa falar que aquele é o quarto dos filhos e aquele é o quarto dos pais. Já trava. Não, putz, agora ficou muito difícil. Não dá. Só que aí você domina os sinais compostos e você sabe quando usá-los e onde aplicá-los e não comete mais esse erro, nem trava na sinalização. Agora, o próximo sinal que a gente vai aprender, esse aqui eu gosto, hein? Porque esse aqui a gente pode usar em vários contextos diferentes, esse aqui fica bem legal. É o sinal de pedreiro. Pedreiro, é isso mesmo. O sinal de pedreiro, ele é um sinal composto, porque você vai fazer primeiro o sinal de homem, né, tipo puxando a barba aqui, ó, homem. Depois você vai fazer o sinal de construir, construção ou obra. É as duas mãos em S virado para você, e você vai fazer esse movimento aqui, ó, como se estivesse lá, construindo alguma coisa, construção, tá? Então, o sinal de pedreiro, você vai fazer primeiro o sinal de homem, depois o sinal de construir, construção. São dois sinais que formam o sinal de pedreiro. Então quer dizer que se eu fizer só isso, é homem. E se eu fizer só isso, é construção, obra, construir. Exatamente. Aí você junta o sinal de homem, mais o sinal de obra, de construção, ele vira o sinal de pedreiro. É isso mesmo. Fechou. Então, bora lá. Bom,
Primeiro sinal composto que você aprendeu foi escola. Primeiro a gente vai fazer o sinal de casa, mais o sinal de estudar. Deixa eu aproveitar e te dar uma dica também nesse sinal de estudar, tá? Quando você vai fazer o sinal de estudar, bate pelo menos 2 vezes, tá? Não bate assim, estudar, uma vez só. Não, você é um aluno esforçado, você é um aluno que estuda mais que uma vez. Então, bate pelo menos 2 vezes, estudar, estudar, tá? Não faz assim, estudar. Não, bate pelo menos estudar, pelo menos 2 vezes, tá? Imagina assim, ó, você é um aluno esforçado, que estuda mais de uma vez, então bate aí pelo menos 2 vezes. Casa, mais estudar, vira o sinal de escola. Aí o próximo que a gente aprendeu foi o sinal de padaria. Lembrando que tem dois jeitos, né? 2 formas de sinalizar padaria. Então, a gente vai fazer o sinal de casa, mais o sinal de pão. Pode ser aqui, pão, ou pode ser aqui, pão. Os 2 jeitos estão certos, tá? Casa mais pão. Aí você aprendeu o sinal de igreja. Casa mais a cruz. Sinal de igreja. Casa mais a cruz, tá? Aí você aprendeu o sinal de anticoncepcional, que na verdade ele é um sinal composto formado por 3 sinais. É uma explicação do sinal, né? Como é que se diz anticoncepcional em libras? Primeiro você vai fazer o sinal de remédio, joga para dentro da boca, depois o sinal de evitar, depois o sinal de grávida ou gravidez. Então, remédio, evitar, gravidez. Esse é o sinal de anticoncepcional, ok? Aí você aprendeu o sinal de frutas. Lembrando que a fruta que vai representar as outras frutas é o sinal de maçã. Primeiro você faz o sinal de maçã, tipo mordendo a maçã. Depois o sinal de coisas, ou vários, né? Coisas ou vários. Esse é o sinal de frutas. Aí você aprendeu o sinal de quarto, que, né, como subsinal, eu te expliquei várias coisas que dá para você fazer com esse espaço aqui, né? Mas o espaço de dormir é o quarto. Aí você pode usar espaço de dormir assim, dormir puxando o travesseiro. Tem bastante sinais de dormir, né? E você aprendeu o sinal de pedreiro, que é a junção do homem mais a obra, né? Mais o construir. Esse é o sinal de pedreiro, ok? Gente, olha que interessante, né? Olha que importante. Você está vendo, você está percebendo que você também pode ter uma transformação na sua vida através da fluência na Libras? A prova disso está nessa aula aqui, ó. Você está conseguindo compreender, está conseguindo sinalizar junto comigo, estou acompanhando vocês aqui nos comentários. Isso é muito, muito importante para mim, tá? Mesmo que você fale, puxa, Aline, eu não tenho tempo, as minhas mãos são duras, eu não consigo evoluir e tal. Deixa eu te falar, deixa eu compartilhar com você que eu sou muito como você, muito parecido com você. Quando eu comecei o aprendizado da Libras, eu pensava exatamente como você. A única diferença entre você e eu é que eu não desisti. É a única diferença. E eu conheci um método que realmente transforma vidas, né? Você não tem tempo, você sente que tem as mãos duras, você tem dificuldade em memorizar os sinais. Nossa, Pro, eu acabo de aprender um sinal, passa 1 minuto e eu já esqueci. Você tem medo de errar na frente de um surdo? Aqui comigo você pode, você vai conseguir. Uma vez me disseram, a única coisa que você precisa para alcançar um objetivo, para alcançar um sonho, é que alguém acredite em você. Então, eu estou aqui para te falar, eu acredito em você. A minha equipe e eu estamos aqui para te ajudar, para que você vivencie de fato uma transformação na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E quando eu falo uma transformação,
Eu não estou dizendo uma transformação só na tua vida, não, tá? Eu estou falando de uma transformação na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Você tem que entender, você precisa compreender, abrir a sua mente para entender que o que você faz hoje, o que você está fazendo hoje na sua vida, você vai colher resultados daqui a algum tempo. Os próximos anos da tua vida dependem dos seus passos agora. As aulas de quarta-feira, os prosas libras, eles são importantes para te ajudar. São importantes mesmo. Mas não suficientes para você ser fluente em libras. Eu preciso te falar isso. Uma vez uma seguidora comentou assim nos comentários aí no chat. Aline, a verdade nua e crua. E é real, gente. Hashtag vida real. Eu não posso chegar aqui e falar para você, não, galera, isso aqui é suficiente para você ser fluente em Libras. Não posso, porque não é verdade. E a mentira não é comigo, tá? Aulas completas como essa que você acabou de assistir e tantas outras aulas que vão te ajudar a ser fluente em Libras, você encontra só dentro do Libras Plus 2.0. Aulas completas. E sem contar fora as aulas completas, gravadas, aulas ao vivo, encontros com surdos, contato. Gente, muita coisa mesmo. Não dá, é muita coisa dentro do Libras Plus 2.0. E eu e a minha equipe estaremos junto com você, ok? Combinado? Isso aí! Show de bola! Gente, muito obrigada por mais uma quarta-feira, firmes e fortes aqui. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Hashtag gratidão por mais uma aula. Hashtag comprometido se você é uma pessoa comprometida. Valeu, gente! Obrigado!